posso dizer assim, lamentar o tempo em que eu perdi de não fazer parte dessa entidade. A gente acha, inclusive, que já temos que começar 2010 organizando uma greve geral dos servidores públicos federais. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Os servidores que vieram construir a entidade sindical, eles são frutos dessa discussão antes de 90, de um período de ditadura militar, não é? Estudante, movimento estudantil, movimento católico, movimento operário, pessoal do campo, não é? Que fazia essa discussão lá fora, não é? Foram esses elementos, e quando esses elementos entraram no serviço público, a gente conseguiu, ao longo dessa data toda, construir, trazer esses elementos para construir uma entidade sindical. Por quê? Porque dentro de alguns órgãos, como o INCRA, a SUDAM, a antiga Fundação Nacional de Saúde, não é? O que existia, o que existe ainda hoje dentro desses órgãos são aquelas associações de ordem, não é? Que era para manter, naquele período de ditadura, manter o servidor acomodado, sem discussão, sem reflexão, sem olhar para si, sem entender que ele era o elemento que podia transformar aquele processo político que vivíamos na época. Com o acirramento econômico do governo Sarney, ano 88, principalmente em 89, e fundamentalmente que como o servidor passou a adquirir o direito na Constituição de 88 a se organizar, porque até então os servidores públicos federais não tinham o direito de se organizar sindicalmente. Todo esse debate culminou na composição, na constituição de uma comissão pró-sindicato. Após a eleição do Collor, se abateu sobre a gente um temor muito grande. Nós, os vários documentos que o movimento sindical a nível nacional, CUT, já orientava o SINDICEP-DF, dizia que nós precisávamos nos preparar. Nós acreditamos, naquele instante, que não existiria ferramenta melhor a nível do estado do Pará para enfrentar o governo Collor de Mello que não fosse estar organizado sindicalmente. Com a decisão da categoria de fundar o sindicato em janeiro de 1990. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. A partir de 91, nós começamos a nos agregar ao sindicato, e o sindicato também estava se construindo em função de ser uma forma diferente de sindicato, porque a nível nacional, muitos servidores federais também estavam se organizando em sindicatos, mas tinham diferenças de concepções. Tinham sindicatos, alguns setores do serviço público se organizaram em carreiras específicas e outros setores aderiram à ideia do sindicato geral, que foi o nosso caso. Essa fase de 92, 94, eu considero que foi uma fase mesmo de fortalecimento da construção do sindicato, com um processo de filiação maciço, né, não só nas órgãos militares, mas no INCRA, na FUNASA, no IBAMA, na antiga LBA, na época também foi muito importante o papel da LBA na construção do sindicato, da SUDAM, né, a participação dos servidores da SUDAM. Acho que o ponto mais marcante foi a greve de 93, né, que até hoje a gente fala, né, dessa greve histórica, porque foi considerada uma das maiores greves a nível nacional no serviço público, e para o estado do Pará também considerado uma das maiores greves no estado, né, onde a gente conseguiu não só reunir a base do nosso sindicato, né, todos os órgãos federais que são filiados ao SINDICEP, como a gente também conseguiu se reunir, se juntar, vamos dizer assim, com os outros setores, né, que não estariam na base do sindicato, que foi o caso da Universidade Federal, né, o próprio Cefet na época, a UFRA, a Previdência, o pessoal da Previdência, o pessoal da Fazenda. Então a gente fez tanto que extrapolou, vamos dizer assim,
o nosso espaço de direção de sindicato geral e tivemos que formar uma coordenação estadual de greve. 93 foi um ano marcante, até para o novo rumo do sindicato, para a nova gestão. É quando a gente começa a formar uma nova direção. A nova direção do sindicato, ela nasce desse processo político de formação de lideranças que vinham de base, né, que foi o meu caso, que vim da base da Marinha, sem experiência sindical, e que a gente passou a ser, e foi importante também, que marcou como sendo, no nosso sindicato, a primeira mulher negra a assumir a coordenação geral. De la naturaleza de tus sueños, de la corteza de planeta reino. Quando assumiu a presidência da República Fernando Henrique Cardoso, ele mostrou para que ele vinha, né? Para dizimar o servidor público. Naquele momento, os servidores federais faziam greve constantemente, de 2 em 2 anos, era um calendário praticamente sagrado, mas assim que o Fernando Henrique assumiu, nós tivemos a grande greve petroleira, que infelizmente foi derrotada. Foram 30 dias praticamente de greve, né, que o Lula pediu na época para eles acabarem a greve, a direção da CUT pediu para acabarem a greve, que houve pressão de todo jeito, e a partir daí houve um novo momento na luta de classes, na luta dos trabalhadores, que foi a derrota da greve petroleira, que contaminou muito os outros setores organizados do movimento sindical. Quando o Fernando Henrique assumiu, ele aplicou sistematicamente as medidas do FMI, as medidas neoliberais, né, de cortar na carne o Estado, cortar os gastos do Estado, a famosa teoria do Estado mínimo. Ainda havia no serviço público federal e nas estatais mais de 1.250.000 servidores. O Collor já havia demitido mais de 250.000, né, junto com o Itamar, e quando o Fernando Henrique assumiu havia 1.250.000 servidores, entre federais e das estatais. E quando o Fernando Henrique saiu, só havia 750.000 servidores públicos. Então foi um ataque muito grande ao serviço público de conjunto. Ele instituiu a política já de reajuste em cima de gratificações essas produtivistas. Com isso, ele conseguia dividir o serviço público, ou seja, a categoria ficava dividida, e tirava uma pedra do caminho, que era o direito adquirido e as causas pétreas da Constituição, que não podia se mexer, relacionada aos aposentados, porque com isso ele podia dar uma gratificação maior para os ativos e uma menor ou nada para os aposentados. Nós até hoje estamos lutando contra isso, né, que é a quebra da paridade. O principal instrumento que nós tínhamos na época, que era a Central Única dos Trabalhadores, já vinha vacilando muito em relação à unificação das lutas dos trabalhadores. Mesmo na época do Fernando Henrique, a CUT já não organizava mais as greves gerais. Houve a derrota da greve dos petroleiros, como eu falei ainda há pouco, e a Quinesp cumpria esse papel a nível nacional, e nos estados havia uma pequena reprodução da Quinesp, né? As entidades se organizavam, o Sintcep cumpria um papel muito importante na época, o Sintufpa, que hoje é Sinditifes, também cumpriu um papel importante, o Andes, através da DUFPA, o Sintpreves, a Unafisco. Até 2002, nós vínhamos na construção da possibilidade de ter um governo dos trabalhadores. O nosso sindicato foi linha de frente nessa batalha. Ele participou efetivamente, né, os filiados. Quanto mais eu ando, mais vejo estrada. E se não caminho, não sou nada. Eu votei todos os anos por Lula. Eu era um fanático com Lula. Eu via todas as conferências desse seminário dizendo o que ia falar depois ia fazer depois do governo dele.
A grande maioria dos servidores públicos, a grande maioria dos aposentados votaram nele. A subida ao poder de Lula foi um desastre, porque imediatamente após tomar posse, Lula implementa a reforma da Previdência. Ele apresenta ao Congresso Nacional a reforma da Previdência que os servidores públicos tinham conseguido derrotar nos anos anteriores. A mesma reforma da Previdência do Fernando Henrique Cardoso foi apresentada por Lula, que conseguiu aprová-la numa madrugada, quando os trabalhadores estavam indo para Brasília na perspectiva de tentar evitar que ela fosse aprovada. O que foi que ele disse? Qual foi a resposta dele? Nada, aí a resposta dele é essa. Beneficiando os capitalistas, aqueles que acham que tem que ser favorecido para poder ajudar aí no governo e massacrar os demais funcionários. Se uniu para nós ao que há de mais podre na política brasileira. Lula abraçou todos os projetos do Fernando Henrique Cardoso. Infelizmente, nesse contexto, a CUT ajuda o governo. Ela aprova em seus fóruns que era a favor da reforma da Previdência. Esse foi o primeiro grande ataque de Lula aos trabalhadores do Serviço Público Federal e que leva ao rompimento de diversos sindicatos com a Central Única dos Trabalhadores. Os trabalhadores imediatamente começaram a exigir o rompimento do sindicato com a CUT, porque não consentiam que o seu dinheiro suado, que era repassado ao sindicato, fosse repassado também para uma central que estava ajudando o governo a persegui-los. E no Congresso, o debate feito, a votação foi 80% da categoria votando a favor do rompimento com a CUT, da desfiliação do sindicato da CUT. Muitas lutas houveram nesse meio tempo, muitas greves. 2004 para cá, praticamente todo ano tinha greve dos servidores públicos federais, não mais unificada como foi dos anos 90, mas teve greve no INCRA, no IBAMA, na FUNASA. Diversos órgãos fizeram greve para tentar conseguir plano de carreira, reajuste salarial, melhoria nas condições de trabalho, paridade entre ativo aposentado e pensionista. Nesse período a gente começa a construir a Conlutas, a nova central sindical na qual o Sindicep está afiliado. O governo atual, que é o governo Lula, ele mantém essa política de desmonte dos serviços públicos. Várias provas são a divisão do IBAMA, que criou o Serviço Florestal Brasileiro, e também fez as leis de concessões florestais, privatizando nossas florestas e tirando da responsabilidade do IBAMA várias dessas florestas públicas. A terceira medida do governo foi em relação ao INCRA, que hoje ele não tem mais como defesa central, como programa central a reforma agrária, mas sim a regularização fundiária apenas. E isso proporcionou, inclusive, a perspectiva de regularizar terras griladas no país, beneficiando o latifúndio. E o quarto e último, agora que a gente tem mais recente, é o Decreto-Lei 7.056 do governo Lula também, em que ele desmonta por completo a FUNAI, deixando a população indígena sem atendimento dos serviços públicos. Contra isso é necessário organização e resistência para lutar contra o desmonte. Sobre os intoxicados, é um processo histórico nesses últimos anos, a partir de 2004, em que nós conseguimos vitórias importantes do ponto de vista político, principalmente porque conseguimos fazer com que a base pudesse compreender que a luta política ela é muito mais importante que a jurídica nesse aspecto. Não obstante, nós conseguimos recente uma vitória também jurídica. Nós tivemos a primeira sentença aqui no estado do Pará que garante o tratamento médico integral para os servidores e também condena a FUNASA a indenizar por danos morais de servidores. A nova perícia que está sendo feita é muito em função de todo esse esforço coletivo que foi feito entre advogados, direção do sindicato, cientistas e os próprios servidores intoxicados que têm pressionado para mudar essa situação. Nós temos priorizado a participação dos aposentados em eventos nacionais, temos promovido debate de todas as formas aí, tudo que está sobre a conjuntura do país. Fazemos assembleias setoriais sistemáticas aqui. Essas ações têm dado fruto porque os aposentados estão sendo mantidos mobilizados e conscientizados
de que só através da unidade nós vamos ter força para lutar contra tudo isso que está aí. Estou vendo incentivação, que devemos lutar, devemos sair à rua para falar, né? Para lutar pelos nossos direitos. E essa luta que eles estão fazendo, que a gente está sentindo que tem alguma coisa que vai estar conseguindo. Atividade de lazer, cultural, e muita coisa tem sido feita aqui para manter esses companheiros aqui com a gente. Inclusive nós temos uma oficina de dança, né? Isso tem trazido muita gente para dentro do sindicato. Quanto mais eu ando, mais vejo estrada. E se não caminho, não sou nada. Hoje o Sindicep Pará, ele tem uma sede própria que fica situada em Belém. O Sindicep também conta hoje com 7 regionais. A regional do Baixo Amazonas, localizada em Santarém. A regional da Transamazônica, localizada em Altamira. A regional do Tapajós, localizada na cidade de Itaituba. A regional sul do Pará, localizada em Conceição do Araguaia. A regional sudeste do Pará, localizada na cidade de Marabá. Tem a regional da Estrada e Salgado. Também a regional das Ilhas. Em Belém, nós fizemos algumas reformas no sindicato. O sindicato conta hoje com uma nova estrutura, um melhor conforto para os seus filiados, conta com assessoria jurídica, conta com assessoria política, conta com assessoria contábil e conta também com assessoria de informática e conta com assessoria de imprensa e comunicação. Tudo isso está sendo colocado a serviço da categoria, então estamos melhorando toda a estrutura do sindicato na perspectiva de um maior conforto para aqueles que constroem política e financeiramente esta entidade. O Sindicep conta com um corpo funcional de 19 funcionários, na capital e no interior. O corpo funcional é importante para a entidade, ajudou a construir durante todos esses anos, isso é importante também que fique registrado, porque ao longo desses 20 anos, sem os funcionários também o sindicato